Fala galerinha, beleza? E aí, estão lembrando de usar máscara? Eu estou usando a minha máscara. Deixa eu tirar aqui. Olha como que tira a máscara. Pega pela alça e bota para lavar depois. Certinho, gente? Vamos lá. Hoje a gente vai fazer alguns exercícios sobre potencial elétrico. Certinho? A lista está aí na descrição do vídeo. Baixa a lista e acompanha comigo, certo? Primeiro exercício de hoje. Ele fala o seguinte: na figura está representado o campo elétrico gerado pela partícula positiva Q. Olha lá, partícula positiva Q. Blá, 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 blá. No vácuo e alguns pontos desse campo elétrico. Maravilha. Sabe-se que o potencial V1 do ponto 1, a distância D1 de 2 metros, de Q é 1800 volts. Então está dizendo que o potencial que essa carga gera nesse ponto aqui, ó, é de 1800 volts. Maravilha? Certo. Aí ele pergunta assim: determine, sabendo que o K vale isso, a carga Q. Bom, gente, vamos lembrar. Como que a gente calcula o potencial elétrico? O potencial elétrico é calculado como sendo constante eletrostática vezes o valor da carga. E cuidado, aqui é o valor literalmente da carga. Se a carga for negativa, você vai colocar negativo. Se for positivo, coloca positivo. Diferente do campo elétrico, esse daqui não tem um módulo, certo? E dividido pela distância, somente a distância, não é d quadrado. Lembre-se que potencial elétrico é uma grandeza escalar, certo? Ela não é uma grandeza vetorial, então ela tem valores positivos e negativos. No campo elétrico, o valor, quando você vê o valor positivo e negativo, aquilo faz referência ao sentido do meu vetor. Aqui não, aqui é um valor numérico, que pode ser um valor numérico positivo ou negativo, certo? Então, ele está perguntando qual é o valor da carga que está gerando esse potencial, ou esse campo elétrico aqui. Ora, se eu tenho o valor do potencial, eu tenho o valor da constante, e eu sei que para esse potencial, a distância que eu estou pegando é essa aqui, a distância de 2 metros, né, que é do ponto 1, só substituo aqui nessa minha equação. Eu vou ter aqui 1800, que é o potencial, é igual ao valor da constante, 9 vezes 10 a nona, vezes o valor da carga que eu quero determinar, dividido pela distância, que é 2. Certo, gente? Vamos isolar aqui, ó. Só isolar, vai ficar 1800 vezes 2, tudo isso dividido por 9 vezes 10 a nona. Isso daqui é igual a Q. Logo, teremos que a carga, se a gente fizer essa continha, aqui vai dar 3.600. 3.600 é a mesma coisa, 3.600 é a mesma coisa que 36 vezes 10 ao quadrado, dividido por 9 vezes 10 a nona. Portanto, a gente vai ter que a carga será de 36 dividido por 9, 4. 10 ao quadrado dividido por 10 a nona vai ficar 10 a menos 7 coulombs. Esse é o valor da nossa carga. Tudo bem? Certinho? E a B? O que ele pede na B? Ele pede os valores do potencial no ponto 2, no ponto 3 e no ponto 4. Ué, agora que eu sei o valor da carga e eu tenho o valor da constante, só substituir nessa minha equação. Então vamos lá, ó. O V1, o potencial, V1 não, o potencial em 2, que é nessa posição aqui, ó, esse ponto está a 20 metros de distância da carga. Será, então, 9 vezes 10 a nona, vezes o valor da carga que a gente achou 4 vezes 10 a menos 7, dividido por 20, que eu vou escrever como 2 vezes 10 a primeira. Lembre-se, aqui não precisa levar ao quadrado, né? Então, V2, se a gente simplificar aqui, ó, pegar meu canetão vermelho, esse 2 pode cortar com 4, fica 2, sobrando aqui, ó, 9 vezes 2, 18, 9 vezes 2, 18, vezes 10 a nona vezes 10 a menos 7, 10 ao quadrado, dividido por 10 a primeira, fica 10, que é igual a
180 volts. Maravilha? Tudo bem? Vamos para o V2, o V3. Então, isso daqui é o potencial no ponto 2. Vamos ver o V3. Mesma coisa, né, gente? 9 vezes 10 a nona, que é o valor da constante, vezes o valor da carga. 4 vezes 10 a menos 7, dividido pela distância, ó, que é 5 vezes 10 a primeira. 5 vezes 10 a primeira. Maravilha? V3, portanto, vai ser 36 vezes 10 ao quadrado sobre 5 vezes 10 a primeira. Maravilha? O V3, então, será igual a 36 dividido por 5 é igual a 7,2 vezes 10 a primeira, ou 72 volts. Maravilha? Calculamos o V na posição 3. Finalmente o V4 ele vai ser igual a 9 vezes 10 a nona, vezes o valor da carga, que é, 4 vezes 10 a menos 7, dividido pela distância, 100, que é 10 ao quadrado. Portanto, aqui vai ficar aqui V4 é igual a 36 vezes 10, opa, aqui faltou o quadrado, ao quadrado sobre 10 ao quadrado é igual a 36 volts. Maravilha? Está feito a questão 1. Uma dica: não precisava fazer todas essas contas. Um jeito muito mais rápido de você determinar esses valores é o seguinte, ó. O potencial, ele é inversamente proporcional à distância. Ou seja, se você dobra a distância, o potencial cai pela metade. Se você reduz a distância pela metade, o potencial dobra. Certo? Ele é inversamente proporcional à distância. Ah, mas como assim? O que quer dizer isso? Significa o seguinte, ó. Qual que era o potencial aqui, a 2 metros de distância? 1.800. A 20 metros de distância, o que aconteceu com a distância? Multiplicou por 10, aumentou 10 vezes. Se aumentou 10 vezes a distância, o potencial vai cair 10 vezes. Então, 1.800 dividido por 10, 180. Olha lá, o valor do potencial. Certo? E daqui para cá, ó. Daqui para cá, quantas vezes a distância aumentou? A distância aumentou 25 vezes. Ou seja, o potencial vai cair 25 vezes. Se você fizer a conta de 1.800 dividido por 25, vai dar certinho 72. Maravilha, gente? Por fim, ó, daqui para cá, ó, esse daqui, por exemplo, ó, daqui para cá, a distância aumentou quanto? 2 vezes. Portanto, o potencial vai cair quantas vezes? 2 vezes. Cai pela metade. Veja só, o potencial em 3 era 72 e o potencial em 4 era 36, que é a metade. Tudo bem? Esse é um jeito também de você resolver de um jeito mais rápido a nossa equação. Maravilha? Vamos para as próximas questões. Olha só, temos aí o nosso exercício 2 e 3. Vamos ver o que fala o nosso exercício 2. Ele fala o seguinte, ó. O gráfico mostra a dependência do potencial elétrico criado por uma carga pontual no vácuo em função da distância à carga, né? Então ele dá o potencial de uma carga em função da sua distância, né? Por exemplo, ó, quando a distância for essa, o potencial vai valer esse daqui, certo? E vamos ver o que ele fala. Determine o valor da carga elétrica. Dê a sua resposta em unidade de 10 a menos 9. Tudo bem? E ele fala, dados constante eletrostática igual a K0 igual a 1/4 de πε0 ou 9 vezes 10 a nona Newton por metro quadrado sobre Coulomb ao quadrado. Certinho? Gente, ó, ele quer determinar o valor da carga, certo? E o gráfico ele me dá uma distância e um potencial. Ele me deu o valor da constante eletrostática, que eu vou até anotar aqui. 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado sobre Coulomb ao quadrado. O potencial a gente sabe que é calculado dessa forma.
ele quer que a gente determine o valor da carga. Pelo gráfico, eu consigo determinar um valor de V, e para esse valor de V eu consigo determinar um valor da distância. E no gráfico, se você olhar no gráfico aí, o meu gráfico não está tão perfeitinho igual ao que está aí na lista de vocês, mas existe um ponto muito bem posicionadinho ali, bem bonitinho, que é esse ponto aqui, que eu coloquei bem legal, que ele está aqui, ó. Quando a distância for entre 0,1 e 0,2, o potencial ele vai estar entre 200 e 400. Só que se você olhar o gráfico, cada linhazinha aqui na horizontal, ela cresce quanto? Ó? Quando ele pula duas, cresce 0,1. Quando ele pula duas, cresce 0,1. Cada vez que ele pula duas, cresce 0,1. Quer dizer que cada linha na horizontal, cada coluninha, né, na horizontal, quer dizer, representa 0,05. Então esse daqui, ó, aqui, esse pontinho aqui, eu vou colocar de vermelho, para ele ficar em destaque, 0,05. Aí 1. Aí esse daqui é 0,15. Aqui é 0,25. Aqui é 0,35. E assim vai, né? E aqui é 0,45. Maravilha? E aqui, ó, cada linha aqui na horizontal cresce 100, né? Ó, 0, que é essa primeira linha aqui, 100, 200, 300. Então aqui é 300, aqui é 500, que ele não colocou, né? Mas a gente pode deduzir. 900, e aqui é o 100, e essa linha aqui é o 0. Tudo bem? Ou seja, ó, quando a distância for 0,15 metros, o potencial vai ser 300. Então eu posso substituir ali na minha equação. Quando o potencial é 300, a distância é 0,15. Ou 3 vezes 10 ao quadrado. 300. Certo? E 0,15 é a mesma coisa que 1,5 vezes 10 a menos 1. Mas vamos preencher os outros. Ó. Constante. 9 vezes 10 a nona. Valor da carga é o que eu quero determinar. Sobre a distância. 0,15 ou também 1,5 vezes 10 a menos 1. Certo, gente? Tudo bem? Isolo a carga, eu vou ter isso aqui, ó. A carga vai ser igual a 3 vezes 10 ao quadrado vezes 1,5 vezes 10 a menos 1. Tudo isso dividido por 9 vezes 10 a nona. Corta aqui, ó, aqui dá para simplificar. Esse 9 aqui dá para simplificar com esse 3. Aqui vai ficar 3. 1,5 dividido por 3, 0,5. 0,5. Vou apagar essa parte aqui. 10 ao quadrado vezes 10 a menos 1, 10 a primeira. Dividido por 10 a nona, vezes 10 a menos 8. Tudo bem? Certinho? Porém, ele quer, ó, no exercício, ele fala assim, dê a sua resposta em unidade de 10 a menos 9. 0,5 vezes 10 a menos 8, se eu caminhar a vírgula uma casa para a direita, eu subtraio 1 aqui da potência. Então vai ficar 10 a menos 9 coulombs. Tudo bem? Esta que vai ser a nossa resposta da questão 2. Maravilha? Então eu só usei os dados do gráfico e substituí na minha equação aqui. Certinho? Vamos para a questão 3, ó. Questão 3, uma questão da Escola Naval de 2018. Ele fala assim, ó, na figura acima, a linha pontilhada mostra a trajetória de uma partícula de carga. Olha só a carga. A carga é menos Q igual a menos 3 coulombs. Significa que a carga de 3 coulombs. Tudo bem? Então, uma carga de menos Q igual a menos 3 coulomb, que percorre 6 metros ao se deslocar do ponto A, onde estava em repouso, até o ponto B, onde foi conduzida novamente ao repouso. Nessa região do espaço, há um campo elétrico conservativo, cujas superfícies equipotenciais são representadas na figura. Maravilha! Sabe-se que ao longo desse deslocamento da partícula atuam somente duas forças sobre ela, onde uma delas é a força externa. Então tem alguém puxando essa carga para cá, certo?
Então tem uma força externa que é de alguém, de alguma pessoa puxando, e a outra é a força elétrica, porque essa carga ela está numa região onde tem um campo elétrico, certo? Como eu sei que tem um campo elétrico aqui? Porque tem linhas de potenciais elétricos. Tudo bem? Sendo assim, qual o trabalho em quilojoules realizado pela força externa no deslocamento da partícula do ponto A até o ponto B, certo? Então ele está querendo saber quanta energia essa pessoa gastou para puxar essa carga daqui para cá, certo? Tudo bem? Então vamos lá, ó. Só que nas aulas anteriores a gente estudou que o trabalho da força elétrica, ela é calculada como a carga vezes a diferença de potencial, a DDP. Vou até escrever aqui, ó. A DDP. Entre o ponto onde ele está, a DDP, entre o ponto onde ele está, que é o ponto A, até o ponto B. Tudo bem? Certinho? Esse é o trabalho da força elétrica. Só que, calma, vamos com calma. Essa carga aqui, a gente sabe que é uma carga positiva. E eu estou trazendo ela de uma região com potencial que vale 6 para uma região onde o potencial vale 100. E lembre-se, espontaneamente, cargas positivas vão de regiões de maior potencial para regiões de menor potencial. Certo? De maior para de menor potencial. É o contrário para as cargas negativas, né? As cargas negativas vão de regiões de menor potencial para regiões de maior potencial. Certo? Espontaneamente. Se não é espontaneamente, é porque é forçado. Alguém teve que gastar energia para mover essa carga daqui para cá. Certo? Então, para eu trazer essa carguinha aqui positiva de uma região que tem um potencial de 6 para uma outra região que tem um potencial de 100, eu vou ter que arrastar essa carga, eu vou ter que gastar força para puxar. A força elétrica, o trabalho da força elétrica para que essa carga vá daqui para cá, a gente calcula dessa forma. Vamos lá, ó. O trabalho da força elétrica vai ser a carga, o valor da carga, vezes a diferença de potencial, certo? Que vai ser ali, a carga leva espontaneamente daqui para cá. Então vamos lá. Então vai ser 100 menos 6. Porém, como ele está pedindo o trabalho da força externa, eu vou fazer uma força contrária ao movimento. E pelo fato de eu fazer uma força contrária ao movimento espontâneo, eu vou gastar energia. Então, o trabalho da força externa pode ser calculado como menos, é o oposto, né? É o valor trocado de 100 menos 6. Esse resultado, pronto, acabou, né, gente? O resultado disso, o trabalho da força externa, deixa eu apagar. Trabalho da força externa vai ser de trabalho da força externa será de menos 282 joules, porque eu estou falando de energia. Porém, ele quer em quilojoules. Vamos lembrar. De quilômetro para metro, eu divido por mil, porque eu vou de uma unidade para o quilo, dividir por 1000. Se eu quero ir para o quilojoule, eu divido por 1000, ó. 1, 2, 3. Então isso daqui vai ser o trabalho da força externa em quilojoule, vai ser menos 0,28 joules. Quilojoules, né? Menos 0,28 kJ. Porque ele quer em quilojoules. Dando como resposta a alternativa A. Tudo bem, gente? Maravilha. Vamos lá para mais 2 exercícios que a gente vai fazer. Vamos lá, para mais 2 exercícios. Ele fala assim, ó, no exercício 4.
Ele fala, uma carga elétrica de intensidade Q igual a mais 7 microcoulombs gera um campo elétrico no qual se representa dois pontos, A e B. Maravilha. Determina o trabalho realizado pela força para levar uma carga Q igual a 2 vezes 10 a menos 6 coulombs de um ponto ao outro, B até A, dada a figura abaixo. Ora, o trabalho para eu realizar, o trabalho que eu realizo para mover uma carga de um potencial para o outro é igual eu disse na questão anterior, mas de uma forma geral, a gente pode escrever assim, ó, o trabalho da força, de uma força externa, ela é o valor da carga vezes o potencial da onde ela está, inicial, menos o potencial para onde ela foi. Certo? É o contrário do convencional, né? É o final menos o inicial. Esse daqui é inicial menos o final. Logo, para eu calcular, eu tenho o valor da carga que eu vou mover. A carga, cuidado, tem dois valores de carga. Qual é a carga que eu coloco aqui? Você vai colocar aqui o valor da carga que você vai mover. Certo? Tudo bem? Então por que ele colocou essa outra carga? Essa carga Q maiúsculo é a carga que está gerando esse campo elétrico e, consequentemente, os potenciais elétricos em A e em B. Então, para eu calcular o potencial em A e o potencial em B, contrário, o potencial em A e o potencial em B, eu vou ter que usar essa carga, que é a carga fonte. E quando eu for calcular o trabalho, eu uso essa carga aqui, que é a carga que eu estou movendo. Tudo bem? Certo? Então, para calcular o potencial, você vê quem é que está gerando esse potencial. Calcular o trabalho é qual a carga, quem é a carga que eu estou movendo. Então vamos lá. Nesse caso, como eu quero mover a carga de B até A, essa equação vai ficar assim, ó. Vai ficar o potencial de B menos o potencial de A multiplicado pelo valor da carga que eu estou movendo. Certo? Então vamos lá. Vamos primeiro calcular os potenciais de B e de A. Vamos calcular o potencial em B. O potencial em B é o valor da constante eletrostática, que é 9 vezes 10 a nona, vezes o valor da carga que está gerando esse potencial, que no caso é essa daqui, 7 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância que eu estou pegando. Como eu estou pegando o ponto B, ó, 1 metro de distância. Portanto, o potencial no ponto B será igual a 63 vezes 10 a terceira volts. Tudo bem? E vamos ver. E o potencial em A? Potencial em A vai ser a mesma coisa, vai ser o valor da constante, porque como que a gente calcula o potencial? Não é K vezes o valor da carga dividido pela distância? É isso que eu fiz aqui, ó. K, valor da carga que está gerando esse potencial, dividido pela distância. Em A, 9 vezes 10 a nona, vezes o valor da carga que está gerando o potencial, 7 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância até o ponto A, 2. Daqui a gente tira aqui o potencial em A. Como eu dobrei a distância, né, como a distância é o dobro, ó, o potencial vai ser a metade desse daqui, certo? Que vai ser igual a 31,5 vezes 10 a terceira volts. Certinho? Maravilha? Agora que eu já sei o valor de cada um dos potenciais, eu só substituo aqui na minha equação o trabalho da força externa. Maravilha? Ó, vou só dar uma apagadinha aqui, ó, pra gente ganhar o espaço. Vou deixar anotado esses valores aqui no canto, certo? Pra gente lembrar. Olha lá. Maravilha. Agora, com esses valores dos potenciais, eu posso calcular o trabalho da força externa. Vai ser o que então? Vou substituir. Trabalho da força vai ser o valor da carga que eu estou movendo, que é 2 vezes 10 a sexta, menos 6, vezes potencial em B, 63, vezes 10 a terceira, menos o potencial em A, 31, vezes, 0,5, pegar outro espacinho, vezes 10 a terceira. Maravilha? Certo? Olha lá.
Trabalho, então, da força vai ser igual a 2 vezes 10 a menos 6, vezes, como esse daqui é metade, é o dobro desse, isso aqui vai ficar, então, vezes 31,5, vezes 10 a terceira. Maravilha? Olha lá, o trabalho da força externa é igual a 63 vezes 10 a menos 3 joules. Tudo bem, gente? Resultado final é esse daqui. Certo? Veja, o trabalho deu positivo. Quer dizer que ele não gastou energia. Se tivesse dado negativo, significaria que ele gastou energia. Mas nesse caso, ele não gastou energia. Quer dizer que esse movimento dele vir daqui para cá é espontâneo. Se eu abandonasse a carga aqui sozinha, ela naturalmente ia vir para esse potencial aqui. Certo? Porque essa aqui é uma carga positiva, e carga positiva sempre vai para regiões de menor potencial. E o potencial em A, ó, é menor do que o potencial em B. Certo? Se tivesse dado negativo, significaria que eu teria gastado energia para mover essa carga de um ponto ao outro. Certo? Porque espontaneamente ela não iria. Certinho? Maravilha, gente? Vamos para o nosso último exercício. Ele fala o seguinte: uma carga de menos 2 vezes 10 a menos 9 coulombs está na origem de um eixo X. Tá lá. A diferença de potencial entre x1 igual a 1 metro e x2 igual a 2 metros em volts é... Então ele quer saber qual que é a diferença de potencial entre esse ponto e esse ponto. Eu tenho uma carga elétrica aqui, essa carga elétrica gera um campo elétrico ao redor dela, e nesses pontos aqui, em cada ponto do meu campo elétrico eu vou ter um potencial, então eu tenho um potencial aqui e um potencial aqui. E eu quero calcular a diferença de potencial em x1 menos o potencial em x2. Então o que eu vou fazer? Vou calcular o potencial em cada um dos trechos. Vamos lá. Potencial em x1 vai ser valor da constante, 9 vezes 10 a nona, vezes o valor da carga, 2 vezes 10 a menos 9, só que é menos, ó, vou até colocar aqui entre parênteses, dividido pela distância. Né? O ponto x1 está a 1 metro de distância de quê? Portanto, Vx1 será igual a menos 18 vezes 10 elevado a zero, vezes 10 elevado a zero, que é a mesma coisa que 1. Então, o potencial em x1 é igual a menos 18 volts. Certo? Tudo bem? Agora eu vou fazer para o Vx2. Vamos calcular o potencial em x2. Vai ser a mesma coisa. 9 vezes 10 a nona, vezes menos 2 vezes 10 a menos 9. Tudo isso dividido agora por 2, porque a distância do x2 é 2. Portanto, ó, Vx2 vai ser igual a 18, ó, dá para cortar esse com esse, né? Vai ficar menos 9 vezes 10 elevado a zero, ou Vx2 é igual a menos 9 volts. Maravilha? Conhecendo os valores dos potenciais, que eu vou anotar aqui separado, espera aí. Olha lá, os valores dos potenciais que a gente calculou, vou substituir aqui para calcular a diferença de potencial de x1 para x2. Vai ser então menos 18 menos 9. Então isso aqui vai ficar menos 18 mais 9. A diferença de potencial entre o ponto 1 e 2 é igual a menos 9 volts. Maravilha, galerinha! Essa foi a resolução da nossa lista. Espero que tenham gostado. Qualquer coisa, mandem aí para mim dicas, fala se gostou, se curtiu, dá um curtir aí no meu vídeo, no nosso vídeo, beleza? E lembre-se, fique em casa, galerinha. Forte abraço!